Saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre, amém? Mais um vídeo para o canal Profecias Finais. Neste vídeo eu quero declarar aos irmãos a palavra de Deus que relativamente quem são os 144 mil, quem são eles? Serão os pastores atuais da agora, serão os líderes dos grupos de agora. Quem são os 144 mil? Pois nós sabemos que os 144 mil, eles estarão na dianteira da última grande obra de Deus aqui na terra. Então nós vamos ler o livro Mensagens Escolhidas, volume 3, para ter a resposta do Espírito de Profecia. Página 386 diz assim: muitos que não fazem parte de nossas fileiras assumirão a dianteira. Há muitas almas que sairão das fileiras do mundo e das igrejas, até da Igreja Católica, cujo zelo excederá consideravelmente o dos que têm estado apostos para programar a verdade até agora. Por essa razão, os trabalhadores da hora undécima receberão o seu denário. Estes verão aproximar-se a batalha e darão à trombeta os unidos certo. Quando a crise estiver sobre nós, quando chegar o tempo de calamidade, eles assumirão a dianteira, revertir-se-ão de toda a armadura de Deus e exaltarão sua lei, aderirão à fé de Cristo e manterão a causa da liberdade religiosa que os reformadores defenderam com ardor e pela qual eles sacrificaram a vida. Então aqui nós vimos quem vai assumir a dianteira desta última grande obra. Amados irmãos, aqui fala claramente que muitos sairão das fileiras do mundo e das igrejas, até da Igreja Católica, os quais o seu zelo se acederão a dos que estão postos a programar a verdade até agora. E é por esta razão que eles receberão um denário, pois eles são aquelas pessoas da hora undécima que receberão um denário. Por quê? É por causa que o zelo deles acenderá aos que estão postos até agora programando a mensagem. Por esta razão, eles estarão na dianteira desta última grande obra. Essas pessoas não podem ser os pastores da agora, não podem ser os líderes da agora, não pode ser os líderes dos grupos da agora, não pode ser. Porque eles são da hora undécima, eles vão ser chamados, como está escrito no livro Eventos Finais, o qual você vai ver os textos aí na tela. Milhares se converterão na hora undécima, como está escrito exatamente o que eu li também. Apenas estou confirmando o texto. Também, como está escrito no livro Primeiros Escritos, vou deixar o texto na tela também, que diz que o que nós temos aprendido há anos, eles terão que aprender em poucos meses. Vocês estão entendendo? Eles são da hora undécima, da última hora do dia. Que dia é este? Nós vamos para a parábola que o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que sai de madrugada para chamar trabalhadores para a sua vinha. Nós sabemos que Guilherme Mille foi chamado de madrugada, o dia ainda, o grande dia da expiação, que iniciou no dia 22 de outubro de 1844, ainda não tinha amanhecido. E logo Guilherme Mille foi chamado para
trabalhar na vinha do Senhor. Ele foi o que foi chamado por Deus de madrugada, o movimento de Guilherme Mille. Então, amados irmãos, em Mateus capítulo 20, falando ainda deste dono de casa, ele sai na hora terceira do dia, que ocorreu no ano de 1888, dois pastores enviados por Deus, que foi Wagner e Jones, o qual trouxe brilhante luz a respeito da justificação pela fé. Então chamou para trabalhar na terceira hora do dia, do grande dia da expiação, o qual Cristo está intercedendo por todos nós. Então, na terceira hora do dia, que foi o ano de 1888, em Minneapolis, Wagner e Jones foram chamados para trabalhar na vinha do Senhor. Então, o relato ainda fala, em Mateus capítulo 20, que o dono de casa sai na hora sexta e também na hora nona. E ainda sai na hora 1/10 e vê pessoas despreocupadas ainda sem trabalhar. Então ele diz: amigos, porque passou o dia todo sem fazer nada? Então eles disseram: porque ninguém nos contratou. Então ele diz: vem e vai para a minha vinha trabalhar. Então, quando chega o fim do dia, então o salário é pago 1 denário, começando pelos que trabalharam 1 hora somente, ou seja, começando por aqueles que vieram na hora 1/10. E como a parábola fala que os outros pensaram que ia ganhar mais, né? Então, para ter detalhes sobre esse assunto, convido os irmãos a lerem aí na sua casa esta parábola de Mateus capítulo 20, para vocês entenderem o grande dia da expiação, que o primeiro trabalhador foi contratado foi Guilherme Mille de madrugada, ainda não tinha amanhecido dia 10 do 7º mês, o qual começou o grande dia da expiação. Em 1844, no 22 de outubro, Guilherme Mille já tinha sido chamado de madrugada por Deus, não só ele, mas também seus colaboradores. Amados irmãos, como a gente vê os seus colaboradores, Ellen White, Tiago White e por fim, amados irmãos, este grande dia da expiação, quando chegar na última hora desse grande dia, que é chamado da hora 1/10, então é chamado, o qual vocês veem aqui nessa leitura, chamado milhares das fileiras do mundo, das fileiras das igrejas e até das igrejas católicas. Então eles tomarão a dianteira da obra. Então os 144.000 não são os pastores nem os líderes de grupos de agora, mas sim os que serão chamados na hora 1/10. E a hora 1/10, já estamos dentro da hora 1/10, pois o grande dia da expiação, o qual nós estava comentando agora mesmo, o qual iniciou em 1844, ele é de 180 anos, o qual finda esse grande dia da expiação no ano de 2024. Então, a hora 1/10, nós já estamos dentro dela. E agora, como a profecia descreve que Deus, nesta última obra, vai fazer uma obra a qual os homens poderiam ter tido o privilégio, Deus vai enviar os seus anjos para realizar uma grande obra na terra. Então, com a vinda dos 4 anjos, o qual cada um deles tem uma roda aqui na terra que constitui as 4 rodas. Então isto se cumpre o que está escrito nos espíritos de profecia, como está na Bíblia, que os anjos farão esta última grande obra. Os 4 querubins serão enviados. E então eles estarão dirigindo
as 4 rodas, impelindo com seu espírito. Então as 4 rodas, dando alto clamor, chamarão os 144.000, o qual serão estas pessoas que nós lemos agora no livro Mensagens Escolhidas. Então, essas pessoas receberão o selo do Deus vivo e estarão na liderança para chamar a grande multidão que ninguém pode contar. Então, é bem claro, não se engane. Os líderes dos grupos e os pastores adventistas não são os 144.000. Eles não vão estar na liderança dos 144.000, mas serão pessoas que ainda serão chamadas na hora 1/10, a qual está ainda no futuro, como está escrito no livro Eventos Finais. Milhares se converterão na hora 1/10, como também está escrito no livro Primeiros Escritos. O que nós temos aprendido há anos, eles terão que aprender em poucos meses. Então, são esses os que estarão na dianteira, na liderança da última grande obra de Deus, os 144.000, o qual serão chamados pelas 4 rodas de Ezequiel, capítulo 1 e capítulo 10, o qual a profecia descreve. Para os irmãos entender o que está escrito em Ezequiel, a profetisa Eluate declara que Ezequiel não falou somente para o tempo dele, mas para os acontecimentos finais dos últimos dias. Então, a profecia é assim, amados irmãos. Chegou o tempo que as profecias se cumprirão rapidamente. Que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para sempre. Amém.